Então agora a gente vai trabalhar, vai entender um pouco mais como funcionam os shapes e as máscaras aqui no After Effects. E aí, para começar já, deixa aquele like, aquele comentário, aquela paradinha toda que tu já sabe e vamos lá. Vamos criar uma nova composição aqui. Pode ser aqui 1080, 920 por 1080. E eu vou criar aqui, cara, um quadradinho aqui no meio. Tá? Vou apertar aqui Ctrl Alt Home só para ela ir para o centro. Ctrl Alt Home a gente mexe aqui o Anchor Point, tá? Depois a gente vai ver com calma isso aí também, mas por enquanto é os shapes aqui. Então vou colocar ele aqui no centro. Ó. E se eu quiser criar um outro shape aqui e eu estiver selecionando aqui, ó, selecionado a nossa camada, eu criar um outro shape, ele vai unir, vão ser as duas. Então se eu clicar aqui, ó, e arrastar, ele vai vir os dois juntos, tá? Às vezes é útil, às vezes não é útil, tá? Se eu quiser criar um quadrado aqui e criar um quadrado independente, eu clico fora, e aí eu clico aqui, e aí eu consigo ter os dois independentes. Claro que se eu clicar aqui e fizer isso aqui e aumentar ele, eu ainda tenho o controle aqui, ó, vindo aqui e mexendo. Só que é mais difícil de animar, é mais chatinho de animar dessa forma, tá? E tem uma outra forma também. Eu posso criar máscaras aqui. Então se eu clicar aqui e vir aqui, por exemplo, fazer uma estrela aqui, ó. Pode ver que apareceu essa opção aqui, ó, se eu quero criar outro shape, ó, outra forma, ou se eu quero criar uma máscara. E aí se eu clicar aqui, ó, em criar máscara, eu vou criar uma máscara sobre aquele shape. E aí o meu shape tá esses dois aqui, mais um pela intersecção do outro aqui, né, mostrando só a intersecção. Certo? Beleza? Vamos deletar essas paradinhas aqui. Também, quando eu clico aqui, e Ctrl Home, eu tenho essas opções aqui de cor e tudo mais aqui, como eu tinha falado antes, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Aqui eu posso mudar o tamanho, ó, se eu clicar aqui eu diminuo. Aqui eu posso mudar a cor da minha linha, tá? Aqui eu mudo a espessura da minha linha. Tem essa parada aqui que funciona muito mais com o traçado aqui. Então vamos clicar aqui para a gente poder ver melhor, ó, para a gente poder arredondar os cantos ali no caso. E se eu der mais um clique aqui, ó, puxar para cá, ó, esse de cima aqui, ó, mexe na ponta ali do meu shape. Esse de baixo aqui mexe na curva do meu shape, tá? E tem mais esse aqui ainda, ó, ele fica cortado ali. E nesse caso aqui fica assim, ele passa, ó, um pouquinho além do limite ali, ó. Aqui ele fica para baixo, aqui ele passa um pouquinho. Tem outras coisas também aqui das cores que eu posso mudar, ó, o gradiente linear. Então eu posso vir aqui e ajustar as cores, ó, que eu quero. Vem aqui, eu clico aqui e posso ajustar a cor que eu quiser. Clico aqui e posso ajustar a cor que eu quiser. A mesma coisa aqui no shape, na cor do preenchimento. Posso vir em gradiente aqui, ó, e ajustar a cor. E também tem a opção de ser o gradiente radial, ó. Vai ficar dessa forma, tá? Tem um detalhe aqui que é interessante. E se eu criar um shape aqui e outro shape aqui e selecionar os dois, ele só fica dessa forma aqui, ó. Eu não consigo mexer em muita coisa, mas eu consigo ainda mudar as cores por aqui. Então eu posso mudar a cor aqui. Então, os dois vão mudar. Eu posso vir aqui, clicar no preenchimento e colocar aqui sólido. E aí posso mudar a cor aqui. Certo? Então isso aqui é uma coisa que é legal. Vamos deletar aqui. Aqui, se eu clicar com o botão direito aqui e vir aqui em sólido, vou mudar a cor aqui de preto, vou botar
roxo aqui. Ó, do OK, ele vai criar um quadrado no tamanho da minha composição. E aqui sim, se eu exportar esse vídeo com isso aqui, desse jeito, ele vai ficar dessa cor. Tá? Então é bem... para fazer BG, dependendo do que a gente vai fazer, acaba sendo bem útil. Se a gente apertar Ctrl Shift Y aqui, a gente consegue ajustar as cores aqui e tudo mais do nosso sólido. Beleza? Que mais aqui? Vou vir aqui, ó. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui um quadradinho, a gente usa para fazer logos, essas paradas aqui. Eu vou criar um outro quadradinho aqui, tá? Eu vou clicar fora aqui, vou vir aqui em mesclar caminhos, ó. Ele criou essa paradinha aqui. Se eu vir aqui em adicionar, ó, subtrair, mesclar, vai ficar os dois, intersecção, vai ficar só ele. Às vezes é bom quando a gente vai desenhar um logo, alguma coisa, excluir intersecção. Isso aqui às vezes é útil quando a gente vai criar, por exemplo, vou ter que vetorizar uma letra aqui, de forma bem grotesca aqui, ó. Tá? Sim, agora eu vou criar aqui. Criei aqui um A, coisa mais linda do mundo, né? Que conteúdo vai estar aqui dentro aqui, ó. Vou vir aqui e colocar aqui em mesclar caminhos, beleza? Vem aqui adicionar, eu vou botar aqui intersecção, vai ficar só ali no meio, mas eu não quero, eu quero que exclua intersecção. Porque dessa forma aqui eu consigo animar ele de uma forma mais tranquila. Outra coisa que eu consigo fazer aqui também é fazer um triângulo assim, de forma bem grotesca, e animar o caminho dele. Então eu consigo vir aqui no caminho, clico aqui para criar um keyframe, venho para cá, aqui mexo na agulha e puxo para cá. Opa, selecionar aqui, ó, puxo para cá. E aí ele vai fazer essa animação aqui do shape se deformando, tá? Outras coisas que a gente tem aqui é a elipse. Se eu clicar e arrastar, eu faço elipse. Se eu apertar o Shift, ele faz um círculo perfeito. Se eu apertar aqui, é a mesma coisa com quadrado, tá? Se eu apertar aqui com o mouse, clicar, segurar e arrastar, ele fica dessa forma. Se eu apertar o Shift, ele faz um quadradinho perfeito. Beleza? Aqui eu não consigo deformar ele, né? Nossa, se eu der 2 cliques aqui, eu não consigo deformar, por mais que eu pegue aqui, ó, a caneta, aqui, ó, eu não consigo. Então, se eu vier aqui em elipse e clicar com o botão direito aqui, ó, em cima do caminho aqui, elipse, e converter em caminho de Bézier, aí eu já consigo deformar esse círculo aqui e trabalhar ele da forma que eu achar melhor, só que ele perde algumas propriedades que ele teria antes, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um quadrado, ó, eu tenho aqui a opção de arredondar os cantos, ó. Mas se eu vier aqui no retângulo e converter em caminho de Bézier, eu já não tenho mais aquela opção ali. A opção que eu vou ter agora é aqui, ó. Tá? Então isso aqui é uma coisa pra gente ficar ligado, que às vezes pode ser útil pro que a gente quer, às vezes pode não ser, aí tem que... Tá? A gente tem aqui também o polígono. Então, se eu clicar aqui e apertar o Shift, ó, se eu apertar o Ctrl, ele fica... Apertar o Shift, não o Ctrl, apertar o Shift aqui, ó, ele fica parelhinho. Se eu não apertar, ele fica dessa forma aqui, vai criando tudo torto aqui. Aí eu consigo vir aqui no Polystar aqui e mudar aqui o triângulo até vir para cá, para cá. Isso aqui é uma coisa também que a gente acaba perdendo. Se eu transformar isso aqui em caminho de Bézier, eu consigo dar 2 cliques, clicar aqui, ó, e mexer. Só que eu não tenho mais a opção de transformar isso aqui em mais pontos, tá? E a mesma coisa com a estrela. Cliquei aqui, apertei o Shift para ele criar retinho. Vou pegar Ctrl Alt Home, Ctrl Home aqui.
e vou vir aqui na estrela, ó. E aqui no caminho da estrela eu tenho um monte de coisa, ó, mais pontas. Eu tenho aqui a posição, beleza. Tem aqui, ó, o raio para aumentar as pontas ali de certa forma, né? Para arredondar, ali, ó, arredonda, redondo externo, ó, tipo uma flor. O que mais aqui? Raio interno. Ó, daí tu consegue ter um controle maior, de forma uniforme, né? Se eu vir aqui, clicar com o botão direito e converter em Bezier e puxar aqui, eu já não consigo controlar cada um dos pontos, mas eu já não tenho mais aquele controle uniforme, coletivo, de certa forma. Da parte de shapes, eu acho que é isso aí. Então, bora lá para a próxima aula.